pessoal, beleza? Olha só, no vídeo de hoje vamos fazer alguns problemas de refração. Refração que é um fenômeno ondulatório, acontece com as ondas, acontece com a luz. Né? Então vamos ver aí alguns problemas envolvendo lei de Snell, índice de refração, beleza? Então vamos nessa. Primeira questão aí, um dado meio tem um índice de refração N1, um outro meio tem um índice de refração N2. Assinala a alternativa que expressa corretamente a relação entre os módulos das velocidades da luz nos dois meios, quando o índice de refração 2 é igual ao dobro do índice de refração 1. Bom, o índice de refração, né, ele é, por definição, a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, toda vez que eu quero calcular o índice de refração, é assim que eu faço, seja para o N1, seja para o N2. Né? Então, o que eu tenho é que o índice de refração N1 é igual a C sobre V1, e eu tenho que o índice de refração N2 é igual a C sobre V2. Eu quero a razão entre V1 e V2, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever isso daqui de outra forma. Eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever que V1 é igual a C sobre N1, e eu vou escrever que V2 é igual a C sobre N2, né? Só troquei, passei para lá multiplicando e para cá dividindo. Eu quero essa razão, então eu quero V1 sobre V2, que dá C sobre N1 dividido por C sobre N2. Como é que eu resolvo isso? Repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, eu tenho C sobre N1 igual a, vezes N2 sobre C, que é o inverso do segundo. Então, velocidade da luz no vácuo, cortei C com C, tenho N2 sobre N1. Só que o N2 é o dobro do N1. Então, no lugar do N2, eu vou colocar 2 vezes N1. E aí, o que eu faço? Corto. Ou seja, a razão entre a velocidade V1 e a velocidade V2 vale 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que V1 é igual ao dobro do V2. Tá? É isso que quer dizer. E, por consequência, V2 é a metade do V1. Dois meios transparentes, A e B, de índices de refração absolutos NA e NB, sendo NB diferente de NA, são separados por uma superfície plana S, e três raios monocromáticos R1, R2 e R3 se propagam do meio A para o meio B, conforme a figura. O que é correto afirmar? Então vamos por partes, né? A primeira aí já está errada porque a gente já sabe que o raio está passando do meio A para o meio B, e toda vez que uma onda passa de um meio para outro, muda a velocidade, é isso que a gente chama de refração. Né? Para ter refração não é necessário que haja um desvio, o desvio é a consequência lá da lei de Snell, mas a gente sabe que para ângulos de incidência, né, que vem juntos com a normal, né, para ângulos de incidência de 0 grau, a gente não vai ter nenhum desvio, mas tem a mudança de meio. A mudança de meio aconteceu, então tem a refração. No B está dizendo que para o raio 1, a velocidade no B é maior do que a velocidade no A. Não é verdade, né? A gente sabe que quando aumenta a velocidade, aumenta o ângulo. Né? Isso é dado lá pela própria lei de Snell, né, que relaciona a velocidade com o índice de refração e o ângulo. Né? Então a gente sabe lá pela lei de Snell que NA seno θA é igual a NB seno θB. Então, se eu passar o seno θB para cá, por exemplo, e o NA para lá, eu tenho que seno θA sobre seno θB é igual a NB sobre NA. Só que o N, ele é a velocidade da luz dividido pela velocidade no meio. Então, pelo que a gente fez na questão anterior, a gente sabe que isso daqui vai ficar VA sobre VB. Correto? Bom, então reparem o seguinte, quanto maior é o ângulo, né, já que o seno ele é uma função que cresce conforme o ângulo cresce, né, até 90 graus, então quanto maior for o ângulo, maior é a velocidade. Então essa daqui também não está correta. Bom, aqui está dizendo que o índice de refração no B é maior que o índice de refração no A, para o raio 3. Não posso afirmar isso, porque eu não estou vendo aqui o desvio, eu não estou vendo aqui a relação entre os ângulos e também não tem nenhuma informação sobre as velocidades, então também não dá para afirmar isso. Aqui está dizendo que para o raio 2,
o índice de refração no meio B sobre o índice de refração no meio A é menor que 1. Reparem que para uma divisão ser menor que 1, o que essa alternativa está me dizendo é que o índice de refração do raio 2 no meio A é maior que o índice de refração do raio 2 no meio B. Porque essa divisão só vai dar um número menor que 1 se o denominador for maior do que o numerador. Bom, analisando aqui, veja só, o ângulo ele é maior no B. Se o ângulo ele é maior no B, isso quer dizer que o índice de refração no A é maior, tá? Já que a velocidade no B é maior. Então, olhando para isso daqui, se eu sei que aumentou o ângulo, eu sei que diminuiu o índice de refração. Então, o índice de refração no A, ele o índice de refração no A, ele é maior do que o índice de refração no B. Por que que é maior? É maior porque a velocidade no A é menor do que a velocidade no B. Certo? Então, utilizando isso daqui, a gente sabe que esse está correto. E, por fim, isso daqui só seria verdadeiro se um dos índices de refração fosse um número negativo, que não é verdade. Tá? Então, letra B aí é a correta. É a correta por quê? Porque para essa divisão dar um número menor do que 1, o denominador tem que ser maior que o numerador. Isso significa que o índice de refração no meio A é maior que o índice de refração no meio B. Né? E o índice de refração ele é maior, onde a velocidade é menor. E pelo próprio ângulo, a gente sabe que a velocidade é menor no A do que no B. Um raio de luz monocromático propaga-se por um meio A, que apresenta índice de refração absoluto NA igual a 1, e passa para outro meio B, de índice de refração raiz de 2, conforme a figura. Considere que o raio incidente forma com a normal à superfície o ângulo de 45 graus. Nessas condições, o ângulo de desvio indicado na figura é igual a... Bom, então vamos fazer um pouquinho de conta aí. Eu vou fazer o seguinte, né? Para melhorar, eu vou calcular aqui qual que vai ser o ângulo de refração. Tá? Então eu vou calcular aqui o θr. Eu sei qual é o ângulo de incidência e eu quero saber o ângulo de refração. Vou até chamar isso daqui de θb, para ficar aí com a nomenclatura que a gente tem usado. Então eu vou calcular isso daqui e depois é só fazer 45 menos isso daqui que eu descubro o desvio dele. Tá? Já que a soma desses dois dá exatamente o 45 graus que está aqui em cima. Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso utilizando a lei de Néel-Descartes. Então eu tenho aqui que N1 seno θ1, né, ou A, né, conforme a gente está chamando aqui, é igual a NB seno θb. Bom, o índice de refração no A vale 1, como a questão já vinha dizendo. E o ângulo de incidência é de 45 graus, então eu tenho aqui o seno de 45 graus. NB vale raiz de 2, e o seno de θb eu não sei. Tá? Já que eu estou justamente querendo descobrir esse ângulo aqui. O seno de 45 graus, pela tabelinha, raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a raiz de 2 vezes o seno de θb. Raiz de 2 vai passar lá para o outro lado, vai cortar, então temos que seno de θb é igual a 1/2. Bom, qual que é o ângulo cujo seno dá 1/2? Né? Ou melhor, qual é o arcosseno de 1/2? Isso daqui significa justamente o que eu falei antes. Qual é o ângulo cujo seno vale 1/2? O ângulo cujo seno vale 1/2 é de 30 graus. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus. Quanto vai valer o desvio? O desvio vai ser, então, para completar os 45, 15 graus. Um raio de luz monocromática propagando-se no ar incide no ponto O, na superfície de um espelho plano e horizontal, formando ângulo de 30 graus com sua superfície. Após ser refletido no ponto O desse espelho, o raio incide na superfície plana e horizontal de um líquido e sofre refração. O raio refratado forma um ângulo de 30 graus com a reta normal à superfície do líquido, conforme o desenho abaixo. Sabendo que o índice de refração do ar é 1, o índice de refração do líquido vai valer, e aí tem aí alguns dados para a gente utilizar. Bom, então eu comecei fazendo aqui um breve estudo, né, dos ângulos. Né? A gente sabe que como é um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então se aqui vale 30 graus, aqui também vale 30 graus. Se aqui vale 30 graus, eu dei uma estendida aqui, uma projetada nas retas.
se aqui vale 30 graus, esse outro lado também vale 30 graus. E aí a gente consegue aqui, né, ir complementando e descobrir todos esses ângulos. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente analisa essa reta aqui, que é a reta do ângulo do raio incidente, né, no líquido, a gente vê que se esse ângulo vale 30 graus, esse daqui também vale 30 graus, fica bem fácil perceber que, né, esse ângulo aqui também vale 30 graus e esse ângulo de 60 graus ele está bem aqui em cima, olha. Né, se você for ver, esse raio está cruzando duas retas paralelas, né, teorema de Thales, vocês sabem fazer esse estudo, isso daqui vale 60 graus. Então reparem o seguinte, reparem que eu tenho dois meios, né, N1 e N2. Né? Então eu tenho que o índice de refração N1 vale 1, porque é o ar, e eu tenho que o ângulo de incidência θ1 vale 60 graus. Eu também tenho o ângulo de refração, θ2 vale 30 graus. E aí eu estou querendo descobrir quanto vale o índice de refração do líquido, certo? Vou usar a lei de Snell-Descartes. N1 seno θ1 é igual a N2 seno θ2. N1 vale 1. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. N2 é o que eu quero descobrir. E o seno de 30 graus é 1/2. Esse 2 corta com esse 2. Temos que o N2 vale raiz de 3. Certo? Esse daí é o índice de refração do líquido. Bom, pessoal, então é isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, através das minhas redes sociais, e a gente tenta tirar as dúvidas aí, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.